Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Bom, aqui quem tá falando é o professor Israel e o vídeo de hoje eu trouxe alguns exercícios da nossa terceira lista, que é relacionada à lista de aceleração, ou seja, movimento retilíneo uniformemente variado, referente ao nosso capítulo 3 do livro, né? Isso que vocês estão aí. Eu tinha separado para vocês fazerem a lista, né? Elas são alguns exercícios que são interessantes de serem feitos, mas seguindo o mesmo esquema do vídeo anterior que eu tenho de exercícios resolvidos com vocês, eu selecionei alguns que eu achei interessante, que eu considerei que podem ser fáceis ou possuem sua certa dificuldade, e é interessante a gente trabalhar eles juntinho aqui, para solucionar o maior tipo de dúvidas que aparecerem quando a gente for trabalhar com eles, tá bom? Bom, esse primeiro exercício aqui, ele não é de nenhum vestibular, mas ele é interessante por conta de você trabalhar e reconhecer a equação do movimento retilíneo uniforme. Como assim? Esse daqui, ele fala o seguinte, ó, ele te dá um móvel e ele fala que esse móvel obedece a essa equação horária, ó, S igual a menos 20 mais 4t menos 3t ao quadrado. Essa é uma equação horária do segundo grau, ou seja, porque nós temos ela depende do tempo, né? Por isso que é uma equação horária. E nós temos aqui o índice do segundo grau, por causa desse quadrado aqui. Então a gente já está falando de movimento retilíneo uniformemente variado. A gente está falando aqui de algum móvel que está com a presença da aceleração, tá bom? Então, a gente tem essa daqui e ele pergunta, né? Ele dá essa série de perguntas aqui em cima do nosso exercício. E a primeira coisa que a gente tem que fazer num exercício desse estilo é fazer pequenas comparações com a equação que a gente tem, que a gente conhece do movimento retilíneo uniforme. Ou seja, qual que é a equação que a gente conhece do movimento retilíneo uniformemente variado? Não é a equação do sorvetão? A equação do sorvetão como que é? É S igual a S0 mais V0t mais... Nossa, esse t está parecendo um mais aqui. Mais V0t mais meio de AT quadrado. Eu vou tentar fazer o T de outro jeito aqui. Deixa eu pegar a borrachinha. Deixa eu pegar a borracha. Opa. Tentar fazer de um outro jeito aqui. Então, pessoal, a equação do sorvetão é essa daqui, ó. Onde nós temos a velocidade junto com o tempo, né? Ó, T. E mais um. Vou colocar aqui, ó, um T. O nosso Tzinho aqui, ele vai ter uma perninha para baixo, como se fosse um N, tá? Pra gente não confundir com mais aqui. Então, quais as comparações que eu tenho que fazer dessa equação que eu tenho aqui, ó, que a função horária que o exercício me deu, e qual a comparação que eu tenho que fazer aqui, ó, nesse exercício aqui, nessa parte aqui, com a equação, a função horária do sorvetão, a equação do sorvetão. Vamos lá. A primeira pergunta que ele faz, qual que é a posição inicial da partícula? Ó, a posição inicial é o S0. Vamos tentar entender quem que é o S0 dentro dessa equação aqui, dessa nossa função horária. Ó, quem que está perto do t quadrado é a aceleração, não é? Então, não pode ser o menos 3t quadrado aqui. Quem está perto de um t é a velocidade, né? A velocidade inicial. Então, não pode ser o 4. Quem que está sozinho aqui, ó? É o nosso espaço inicial. Então, qual que é a posição inicial da partícula? É menos 20 metros, né? Menos 20 metros, porque se a gente está trabalhando num sistema onde, no eixo cartesiano, não existe espaço negativo, né? Mas se a gente está trabalhando no espaço cartesiano, onde o eixo dele está para baixo do zero, né? Então, a gente tem que adotar esse sinalzinho aqui, tá bom? Qual que é a velocidade inicial da partícula? Olha, pessoal, faz o mesmo esquema, mesma comparação. Quem que está perto do t aqui? É o 4, não é? Quem que está perto do t aqui? Não é a velocidade inicial? Então, a nossa velocidade inicial é 4 metros por segundo. Tá? Meio 4 aqui. Qual que é a aceleração da partícula? Esse daqui, ele tem uma pequena pegadinha que se você for direto, às vezes seco, só falar assim, é igual a velocidade, vou colocar 3 aqui, tem que tomar cuidado. Na nossa equação, ó, se a gente pegar aqui, na nossa equação não tem um meio de AT quadrado? Um meio de AT quadrado aqui?
Aqui não tem meio. Então quer dizer que já foi dividido por 2 esse resultado aqui. Então se já foi dividido por 2, eu tenho que multiplicar esse daqui pelo dobro, né, por 2, para descobrir o valor da aceleração. Então 2 vezes 3 é 6. 6 dividido por 6 dividido por 2 é 3, tá? Por isso que ficou 3 aqui. Então a aceleração nossa é menos 6 metros por segundo ao quadrado. Porque aqui eu tenho que fazer vezes 2. Tem que fazer vezes 2, tá? Agora, ó, qual é a equação da velocidade instantânea da partícula? Pessoal, a equação da velocidade instantânea é essa equação aqui, ó. Eu vou colocar aqui do lado, ó. Aqui embaixo para vocês, ó. Equação da velocidade instantânea é aquela equação da vovó até, ó. É V igual a V0 mais AT. Essa é a equação da velocidade instantânea. Como que fica para esse exercício, ó? Ele não dá a velocidade final. Então, ó, é uma incógnita. V. Qual que é a velocidade inicial? É 4 mais... Nesse caso, seria menos, né? Por causa da aceleração. A gente tem que respeitar o sinal da aceleração no exercício. Então, é menos. Então, nós vamos aqui. Vamos lá. Menos 6t. Nosso tzinho aqui meio feio, para não parecer com mais. Então, essa é a resposta da nossa letra D, ó. Que é o V0 mais a t. Nesse caso, é a nossa aceleração. Pessoal, em que instante a partícula fica em repouso? Ora, em qual tempo em que a velocidade dela, afinal, é 0? A gente vai usar essa equação aqui, que nem precisa trabalhar muito nela. Se ela quer saber que instante ela fica em repouso, o V, vou colocar aqui embaixo, ó. O V, ele tem que ser igual a 0. Se ele tem que ser igual a 0, então a gente chega na nossa equação aqui. 0 é igual a 4 menos 6t. A gente tem, então, o seguinte. Que 0 é igual a 4 menos 6t. Eu vou passar o t para o outro lado. Então, vai ficar 6t. Ele vai ficar positivo igual a 4. Eu vou passar o t... Desculpa, eu vou isolar o t nosso, né? Eu vou passar o t, o 6, dividindo, porque eu quero isolar o nosso t, o nosso tempo. Então, vai ficar 4 por 6. Se a gente simplificar aqui em cima e embaixo por 2 e por 2, a gente chega no resultado que o tempo é 2/3 de segundo. Tá bom? Respondido o nosso exercício aqui, sem muitas complicações, tá bom? Vamos para o próximo. Pessoal, esse daqui é um exercício que foi dado na FUVEST. Ele não é muito difícil, mas se você não souber interpretar ele acaba sendo um exercício meio chato, né? Ele não tem muito segredo também, não precisa de muita coisa para resolver ele, tá? Vamos ler junto aqui. Novamente, se você quiser fazer o exercício junto comigo, você pode fazer também. Ou se quiser fazer antes e depois comparar os resultados, ver onde errou, onde você acertou, se você às vezes resolveu por outro caminho, é interessante pra gente conversar também. E aí você posta nos comentários ou me manda mensagem, tudo bem? Vamos lá. A FUVEST. Um carro viaja com velocidade de 90 km por hora, ou seja, 25 metros por segundo, num trecho retilíneo de uma rodovia, quando subitamente o motorista vê um animal parado na sua pista. Entre o instante que o motorista avista o animal e aquele que começa a frear, o carro percorre 15 metros. Se o motorista frear o carro a taxa constante de 5 metros por segundo, mantendo em sua trajetória retilínea, ele só evitará atingir o animal, que permanecerá imóvel todo esse tempo, se o tiver percebido de uma distância de no mínimo. Aí ele dá as distâncias aqui pra gente, tá? Pessoal, esse daqui
que você vai fazer? A gente tem que entender que o nosso bonequinho, né? Ele tá aqui, ó. Ele tá andando com uma velocidade, a princípio, constante, de 90 km por hora. E aí ele percebe um animal a uma certa distância e decide começar a frear. Se ele começa a frear, ele vai desacelerar o carro. Ou seja, a aceleração ela vai estar em outro sentido, vai ser um movimento retardado, porque ele vai estar com a velocidade ainda, a velocidade vai diminuir conforme o tempo, né? Conforme o tempo vai passando, mas ele não vai estar aumentando a aceleração. A aceleração ela vai ter outro sentido. Então a aceleração nesse caso, ela vai ser negativa no nosso exercício aqui, porque é um processo de desaceleração do carro. Então ele fala que ele percorre aqui uma distância de 15 metros, né? Tranquilo aqui, com essa velocidade, até ele começar a avistar o animal, né? Até ele começar a frear o carro, ele percorre 15 metros, tá bom? Aí ele fala que ele mantém a trajetória retilínea e ele só evitará atingir o animal se ele perceber ele a uma certa distância, tá? Tá bom. Né? A gente tem o exercício aqui. Vamos primeiro calcular, né? A gente tem aqui que ele vai andar até ele perceber o animal começar a frear, ele já percorreu 15 metros, tá? Quando ele começa a frear aqui, a gente tem que sempre lembrar que a aceleração ela vai ser negativa nesse caso, por conta que ele estará freando o carro, tá? Ele fará um processo de desaceleração do carro, então o carro vai perder velocidade em vez de ganhar. Então no nosso exercício a gente tem que lembrar que a nossa aceleração ela vai ser negativa, tá? Então, vamos primeiro calcular o tempo que ele demora para parar totalmente o carro, ou seja, para quando a velocidade final dele, a velocidade final, for zero. Para isso, a gente pode calcular através da nossa equação, ó, V igual a V0 mais AT. Mas a gente precisa lembrar que para esse exercício, a aceleração nossa ela será negativa. Então a gente tem que escrever aqui, ó, V igual a V0 menos AT. Tá bom? Então a gente vai usar com essa daqui. Eu vou até mudar a corzinha do nosso marca-texto, né, da nossa canetinha, para a gente fazer o nosso exercício aqui tranquilo. Vamos lá. Fazendo com que a velocidade final seja zero, a gente tem assim. 0 é igual a V0 mais... Opa, aqui vai ser menos AT. Tá? Então vamos substituir todos os nossos dados. 0 é igual a 25 menos 5 menos 5t. Eu vou fazer uma troca de lugar, eu vou jogar o t lá para o outro lado da igualdade para ele trocar de sinal, junto com o 5. Então, vai ficar aqui assim, ó. 5t é igual a 25. Eu vou isolar o meu t, eu quero isolar o tempo e descobrir o valor dele. Quanto tempo ele demora para parar. Então, eu vou deixar ele sozinho aqui. Então, vai ser t igual a 25 dividido por 5, que é igual a 5 segundos. Esse é o tempo que ele demora até parar. Agora eu vou separar aqui, ó, vou fazer uma... Essa foi a nossa primeira parte do exercício. Agora, quanto que ele vai caminhar, qual vai ser o espaço dele, quanto espaço ele vai percorrer, né? Qual vai ser o espaço que ele vai percorrer até fazer essa parada? Ora, para a gente descobrir o nosso espaço, a gente tem a nossa equação, a nossa função horária, que é aquela... Eu vou colocar as equações de outra cor. Vou colocar um vermelho aqui para a gente deixar que é importante, ó. A gente tem a nossa equação, ó, S igual a S0 mais V0t mais meio de AT quadrado. A gente tem essa equação. A gente só precisa adaptar para o nosso exercício. Como que a gente faz e adapta para esse exercício? Ó, eu vou fazer com a cor azul também. Azul claro. Azul claro não, né? Vou fazer com a cor... fazer com a mesma cor, azul escuro, tá? Vamos lá. Ora, o S é o nosso espaço final no exercício. A gente não sabe, ele é o S. O S0 quem é? De onde ele começou a frear?
Quanto que ele já percorreu quando ele começou a frear? Ele não começou no espaço zero, né? A gente tem que lembrar que ele começou a frear a partir de 15 metros depois que ele viu o animal. Então, ó, 15 metros é o nosso passo inicial. Mas, qual que é a velocidade inicial dele? 25. Eu vou colocar aqui, ó, o tempo que ele gastou para frear, que é 5 segundos, menos meio da nossa aceleração, que é 5 também, né? Lembrando que é 5 de t quadrado, que é 5 ao quadrado, tá? Como que a gente vai fazer agora aqui, ó? Vamos lá. Eu vou mudar de cor para a gente fazendo um de cada aqui. Uma parte de cada. Vamos lá. S é o nosso espaço final. Ele vai permanecer. Não vai mexer nele, não. S. Vamos fazer os produtos primeiro. 25 vezes 5 é 125. Então, vai ser 15 mais 125 menos... Vamos lá, vamos fazer aqui, ó. 5 ao quadrado é 25. E 5 vezes 25 a gente já fez aqui. É 125 também. Então, vai ser meio que multiplica 125 também. Meio que multiplica 125. Aqui embaixo agora, ó. 125 mais 15 é 140. Então, o nosso S vai ser 140 menos meio que multiplica 125. Meio que multiplica 125. Pessoal, eu posso fazer o seguinte, ó. Como é uma equação, eu posso fazer o que eu quiser desde que eu trabalhe com os dois lados da igualdade. Ou seja, eu posso dividir todo mundo por 2 aqui, eu posso multiplicar todo mundo por qualquer coisa, desde que eu faça isso para os dois lados. Então, eu vou multiplicar por 2 aqui para a gente ficar mais fácil, ó. Vou multiplicar por 2, vou multiplicar por 2, que aí vai ficar 2S é igual a 2 vezes 180, desculpa, 2 vezes 140 é 280. 2 vezes meio vezes 125 é a mesma coisa que eu colocar um 2 aqui, ó. 2 dividido por 2 é 1. Então, corta. Então, vai ficar 125. 280 menos 125, isso dá aproximadamente 155, por aí. Então, vai ficar 2S é igual a 155. 155. Ora, eu vou passar o meu 2 aqui, vou dividir esse resultado por 2, e eu vou colocar o nosso resultado aqui, a caneta vermelha, para deixar em destaque. Opa. Aí. Vou colocar o nosso resultado aqui em destaque, ó, vai vir para cá. Então, vai ficar em destaque, vai ficar S é igual a 155 dividido por 2, que é igual a aproximadamente 77,5 metros. Que, de acordo com o nosso exercício aqui, é a letra D. Ou seja, o espaço que ele percorreu, né, o espaço final que ele percorreu até ele começar a frear foi de 77,5 metros. Quer dizer que ele freou a tempo antes de atingir o animal. E a pergunta foi essa, ele perguntou assim... Até a que distância ele tem que observar o animal para começar a frear sem que ele bata no animal, sem que ele cause um acidente ali, né? E essa é a distância. Se a gente for pegar aqui e anotar, é o nosso exercício letra D, tá? A partir dessa distância que ele observa o animal e não faz a parada segura sem causar um acidente, tá bom? Esse daqui, ó, é o seguinte. Da Unicamp, eu tenho aqui exercício da Unicamp. E ele fala de uma... Eu gosto desses exercícios de razões com as torneiras, tá? Ele não é difícil, não, é mais interpretação, tá bom? Vamos lá. Uma torneira situada a 1 metro de altura acima do solo pinga lentamente uma razão de 3 gotas por minuto. Então, eu só vou anotar aqui, ó, pra gente não esquecer, que é sempre importante ter essas razões anotadas. 3 gotas por minuto. Todos os dados que a gente achar interessante, é bom anotar para a gente ter sempre rápido no nosso exercício, tá bom?
Aí ele pergunta o seguinte, ó, com que velocidade uma gota atinge o solo? Ora, ele não perguntou tempo, ele não perguntou... ele perguntou simplesmente a velocidade. Das equações do movimento uniformemente variado, qual delas que a gente pode usar aqui que não precisa do tempo, independente do tempo? A gente usa Torricelli. Torricelli. A gente usa Torricelli. Torricelli, a gente escreve assim, ó. V quadrado é igual a V0 quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes ΔS. Lembrando que a aceleração é a aceleração da gravidade aqui, 10 metros por segundo ao quadrado. Essa é a nossa aceleração e ela está a favor do nosso... Vai ser um movimento acelerado. Junto com a velocidade, elas irão crescer. Né? Ela e a velocidade estão com sentido para baixo. Estão caindo, né? Como se fosse uma queda livre. Aí ele pergunta, com que velocidade a gota atinge o solo? Legal, vamos calcular. A gente sabe que a velocidade inicial dela é zero, né? Porque ela partiu do repouso, partiu da torneira. Então a gente só vai precisar fazer isso daqui, ó. V igual a 2 vezes A vezes ΔS. V quadrado, a gente não sabe. 2 vezes a aceleração da gravidade, que é 10, vezes a nossa distância, que é 1, que é a nossa altura, ó, é 1. É 1, tá? 2 vezes 10 é 20. 20 vezes 1 é 1. Desculpa, é 20. Então, ó, V quadrado é igual a 20. Eu vou tirar a raiz aqui, vai ficar V igual a raiz de 20, que é a mesma coisa aqui, ó, esse daqui já é um macete. Como que você vai saber a raiz de um número assim que não é exato? Ora, você separa, você vai fatorar. Vai ficar V igual a raiz de 20, não é a mesma coisa que 4 vezes 5? Né? 4 vezes 5. 4 tem raiz. Qual que é a raiz de 4? É 2. Então vai ficar V igual a 2 raiz de 5. A raiz de 5, se você procura, ela tem um valor tabelado. Mas se a gente faz aqui, dá aproximadamente 2 vezes raiz de 5, vai dar 4... Opa, que coisa feia isso daqui. Vai dar aproximadamente 4,5 metros por segundo se você multiplica com 2, tá bom? 4,5 metros por segundo. Essa é a nossa velocidade. Essa é a nossa velocidade. Com que uma gota atinge o solo. Aí ele pergunta que intervalo de tempo separa a batida de 2 gotas consecutivas. Ora, pessoal, esse daqui você não precisa fazer conta, não. Ele é mais raciocínio lógico. Tá? Por quê? Ele não falou que... Vou separar aqui, ó. São 3 gotas por minuto? 3 gotas por minuto, ó. Então a gente sabe que em 60 segundos caem 3 gotas. Ora, se a gente pegar e pensar que dá pra gente dividir, dar um número inteiro 60 por 3, se a gente pegar e dividir pela quantidade de gotas, vai dar 20 segundos. Ou seja, se a gente pensar que a cada 20 segundos cai uma gota, né, a gente tem que, em 60 segundos, caiu as 3 gotas. Então, o nosso raciocínio está certo. Então, a diferença de tempo, o intervalo de tempo entre que separa 2 batidas de gotas consecutivas é de 20 segundos. Então, eu vou deixar aqui, ó. Essa daqui é a letra A e essa daqui é a letra B. Tá bom? Tranquilo, né? Não tem muito segredo, não. Esse daqui, né, é da VUNESP. E essa imagem aqui não é junto com o exercício, né? Eu fiz esse esqueminha. Eu fiz não, né? Eu encontrei esse esqueminha aqui enquanto procurava referências.
E eu achei bem interessante para a gente entender como que está funcionando aqui, tá bom? Eu vou pegar e vou mudar para o nosso pincel vermelho, que ele é mais interessante. Aí, vermelho. Então, ó, ele fala o seguinte, é da VUNESP. Num lugar onde a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado, uma pequena esfera de chumbo ela é abandonada de uma altura de 1,8 metros acima da superfície da água de uma piscina. Então, ó, 1,8 metros é aqui, ó, da superfície, da altura máxima onde ela está, onde ela é abandonada, até a superfície da piscina. Ela vai atingir o fundo da piscina 0,8 segundos depois do seu abandono. Então, do tempo daqui até ela atingir, até ela atingir o fundo da piscina, ela demora 0,8 segundos. Tá? Ele sabe que abaixo da superfície a esfera se move com a mesma velocidade com que a atingiu, né? Abaixo da superfície da piscina. Então a velocidade embaixo da piscina ela é constante. Isso é interessante para o nosso exercício. Aí ele fala o seguinte: se abandonar de novo a esfera no mesmo lugar, com a piscina vazia agora, o tempo gasto para atingir a piscina será de quantos segundos? Então ele quer fazer uma comparação entre os dois tempos. Quer saber se tem diferença. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos, em primeira instância, aqui, a gente calcular a nossa velocidade de queda até a superfície da piscina. Ora, a gente não sabe quanto tempo ela demora para cair. Se a gente não sabe e não precisa do tempo para descobrir a velocidade, a gente pode descobrir com Torricelli, da mesma forma. Ó, Torricelli é igual a V igual a V0 mais 2 vezes A vezes ΔS. Sendo que nesse caso, o nosso ΔS vai ser o ΔH minúsculo. Tá? Então, vamos substituir nossos dados aqui. Ó. V igual a V0, ele não fala. Desculpa, V0 é 0. Lembrando que V0 é 0, ela parte do repouso. Né? Mais 2 vezes A, que é a nossa aceleração da gravidade, que é 10 metros por segundo quadrado, que é o exercício que ele deu. E o nosso ΔH, desculpa, o nosso H, que é 1,8 metros. Antes desse exercício, pessoal, é sempre interessante a gente trabalhar com aquele negócio que eu falei para a gente dar orientação. Ora, a orientação aqui, ó, a nossa gravidade ela está para baixo e a velocidade também vai estar para baixo. É um movimento acelerado, tá? Então elas terão o mesmo sentido. A aceleração junto com a velocidade. Vamos lá. Ó. V é igual a 2 vezes 10, ou, mais fácil ainda, ó, 1,8 vezes 10 é a mesma coisa que eu tirar um zero aqui, ó, e um zero daqui. 1,8 vezes 10 é 18. Tá? Isso daí é a notação científica que a gente trabalha. Vamos lá. Então vai ser 2 vezes 18. Lembrando que isso daqui está ao quadrado. Isso aqui está ao quadrado. Isso aqui está ao quadrado. 2 vezes 18. Sabe que V quadrado é igual a 36. V vai ser a raiz de 36. Raiz quadrada de 36. Então a gente sabe que raiz quadrada de 36 é 6 vezes 6. É 6 ao quadrado. Então a gente sabe que a velocidade até ela cair à superfície, até o final também, vai ser de 6 metros por segundo ao... quadrado não. 6 metros por segundo. Então eu vou anotar aqui em cima, para a gente poder apagar e resolver o exercício. Então a velocidade é de 6 metros por segundo. Legal, legal. Deixa eu apagar aqui. Vou pegar aqui borracha. Legal. Descobrimos a velocidade. Descobrimos a velocidade a partir de Torricelli. Agora, qual vai ser o tempo dela? O tempo dela de queda durante esse... qual vai ser o tempo até ela cair na superfície da água? Quanto tempo ela demora para cair até a superfície da água com essa velocidade? Ora, a gente quer descobrir o tempo e tem a velocidade, a gente usa a nossa equação da vovó Ateia, que é V igual a V0 mais AT, nesse caso é G, que é a nossa gravidade. Ora,
A gente sabe que a velocidade é 6, a velocidade inicial é 0. Opa. Mais a nossa gravidade é 10 vezes o nosso tempo. Eu vou passar a minha aceleração dividindo, ele está multiplicando com o tempo aqui, eu vou passar dividindo. Então, nós temos que 6 dividido por 10 é o nosso tempo de queda até a superfície da água. 6 dividido por 10, de novo com a notação científica, é 0,6 segundos. Tá? Que é igual ao nosso tempo. Então, eu vou anotar aqui também. Tempo até a superfície é de 0,6 segundos. Eu vou arrumar aqui que tá... Opa! Tem no negócio... Apertei o botão errado aqui, perdão. Vamos lá. Borracha. Eu vou arrumar que isso aqui tá feio. Já vou apagar aqui já. Bom. Então a gente descobriu o tempo de queda da bolinha até chegar à superfície. Certo? Vamos lá. Certo, certo. Então tá. Tempo até a superfície, que é igual a 0,6 segundos. Legal. Agora, eu vou escrever aqui, ó, superfície. Superfície. Agora, abaixo da superfície. Agora, abaixo da superfície, como que a gente vai fazer? Primeiro, a gente tem que calcular o tempo de permanência dela, quanto que ela ficou aqui embaixo na piscina. Ora, a gente consegue descobrir isso por quê? Porque a gente tem o tempo que ela demora para cair até a superfície e o tempo final dela. A gente tem o tempo final dela. Como assim o tempo final? Ora, ela demorou 0,8 segundos do topo até o final. Se a gente fazer a variação desse tempo aqui, ó. Nossa, que delta feio. Se a gente fazer a variação desse tempo aqui, o nosso ΔT, que é o final menos o inicial, nós podemos descobrir o tempo dela de permanência na piscina, que vai ser 0,8 menos 0,6. Nós temos então que o tempo dela de permanência na piscina é de 0,2 segundos. Se a gente sabe que o tempo de permanência dela da piscina é de 0,2 segundos, o tempo que ela estava lá dentro na piscina é de 0,2 segundos, a gente pode concluir o seguinte: a velocidade na piscina é a mesma, ela não muda, tá? Então, ela chegou aqui com a velocidade, estava sofrendo a presença da aceleração, chegou com 6 metros por segundo aqui e continuou dentro da piscina com 6 metros por segundo, ou seja, não teve a presença de aceleração aqui. Então, um movimento constante. Se é um movimento de velocidade constante, a gente pode usar a nossa equação de velocidade média, V igual a ΔS por ΔT. A partir disso, a gente consegue descobrir a profundidade da piscina, porque a gente tem o tempo que ela demorou para chegar do início do topo da piscina até o chão da piscina, né? E a gente tem a velocidade dela. A gente sabe que a velocidade dela é 6. A gente quer saber o ΔS. E a gente sabe que o tempo que ela ficou foi de 0,2 segundos. Eu vou passar multiplicando 0,2 por 6. E eu tenho que meu tempo, a altura da minha piscina é de 1,2 metros. Legal, legal. Agora, legal, eu vou anotar aqui, ó, que é o nosso ΔS. ΔS é 1,2 metros. Bacana, essa é a altura da piscina. Agora, pessoal, o que a gente vai ter que fazer? Vai ter que trabalhar com a nossa piscina vazia. A gente sabe o tempo dela com a da piscina cheia, né, que demorou 0,8 segundos da bolinha cair do início da trajetória dela até o fim dela. Então, a gente precisa trabalhar com a piscina cheia. Com a piscina cheia, a gente precisa colocar mais um dado aqui, que é esse Hzão. Deixa eu continuar a escada aqui. Hzão vai ser a somatória de Hzinho, que é o tempo do início da trajetória até a superfície da piscina, que parece um N, de Hzinho, mais ΔS. Ou seja, Hzão aqui vai ser 1,8
mais 1,2, que é a altura da piscina. Então, o nosso Hzão vai ser 3 metros. Legal. A partir disso, a gente consegue calcular quanto tempo a nossa bolinha vai do topo, do início da nossa trajetória, até o fim da trajetória dela, que é o piso da piscina, até o fim da piscina aqui, o piso da piscina. Quanto tempo ela gasta sem ela estar cheia. Então, a gente usa a nossa equação do sorvetão. Vamos lá, então, e colocar a equação do sorvetão aqui, ó. S igual a S0 mais V0t mais meio de AT quadrado. Ora, sendo que a velocidade inicial é zero, né? A velocidade inicial é zero, nós temos que, e esse S menos S0 não é nada mais, nada menos que a nossa variação de espaço, que é o Hzão aqui, ó. Aqui vai ser o Hzão. Então, o Hzão vai ser meio de GT quadrado. Tá? Essa é a nossa... A gente rabiscando com os dados do nosso exercício. O nosso Hzão aqui é 3. Meio vezes 10 de t quadrado, que é o tempo que a gente quer descobrir. Isso daqui, ó, posso multiplicar. Enfim, posso fazer 10 dividido por 2 ou posso passar o 2 multiplicando por ali. Tanto faz. Eu vou dividir aqui. Vai ficar 5. Né? Aí vai ficar 3 vezes 5t quadrado. Eu vou passar o 5 dividindo. Vai ficar 3 dividido por 5, que é igual a t quadrado. 3 dividido por 5 tem um macetezinho que é todo número dividido por 5 é o dobro e volta uma casa. O dobro de 3 é 6. Se eu voltar uma casa, puxar a vírgula para a esquerda, fica 0,6, que é igual a t quadrado. Eu vou tirar a raiz aqui, ó, t vai ser a raiz de 0,6, que dá um valor aproximado de 0,77 segundos. Vou escrever de novo aqui, ó. 0,77 segundos. Então, sem água, a bolinha cai mais rápido, porque tem a presença da aceleração. Na piscina ele desconsiderou o impulso, desconsiderou um monte de coisa aqui. E desconsiderou a presença da aceleração com a bolinha. Olha só como é interessante essas duas comparações, tá? Meus queridos, eu acredito que esses exercícios foram interessantes para vocês, darem uma clareada, a gente resolver junto, a gente trabalhar junto. Mais tarde eu estou mandando a lista para vocês referente ao nosso capítulo 4 de gráficos. Eles são interessantes para vocês fazerem. Gráfico é importante vocês saberem, porque cai muito no vestibular e as pessoas não sabem como interpretar um gráfico. Então, se você ainda tem dúvidas, olha a nossa aula. Se você ainda tem dúvidas além da nossa aula, manda mensagem no grupo do Facebook, manda mensagem no grupo do WhatsApp. Eu e os outros professores, a gente está sempre lá à disposição para conversar com vocês, para fazer o possível, para tirarem todas as possíveis dúvidas que vocês têm, tá bom? Bons estudos e até a próxima.